Eu já postei 2 aulas sobre acentuação das paroxítonas. Você pode encontrar no meu canal, tá? Mas eu vou dar uma rápida revisada na acentuação das paroxítonas antes de falar sobre as regras de acentuação das paroxítonas, especialmente terminadas em ditongo, ok? Então, nos outros vídeos sobre as paroxítonas, eu coloquei uma frase, uma expressão que eu mesmo inventei, para poder memorizar todas as terminações das paroxítonas acentuadas, porque são muitas, são 10 terminações. Então fica difícil memorizar. Então eu bolei essa expressão aqui, e não tem sentido, mas memorizando isso, você vai saber, numa hora de fazer um exercício de acentuação gráfica, ou uma hora que você estiver escrevendo alguma palavra que ficar em dúvida, você repete e vê se aquela palavra que você está escrevendo tem uma terminação que está nessa expressão. Tá difícil de entender? Então vamos entender aqui no quadro. A expressão é lirão num chapsus e ditongo. Nós vamos ver o ditongo depois. Memorizem essa expressão. Então vocês vão ficar sabendo que as palavras paroxítonas acentuadas são aquelas terminadas em L. Eu vou pôr aí na tela para vocês verem o exemplo de cada caso desse. Mas agora eu só vou explicar aqui. Você memoriza isso e aprenda a separar, ok? São 10 terminações. Então, terminadas em L, I, seguida ou não de S. Palavras paroxítonas terminadas em R são acentuadas, em ão ou plural são acentuadas. Terminada em N, eu vou dar exemplo, um de cada um aí na tela para vocês. Uns, também plural, ele continua, álbuns, ele continua acentuado, a paroxítona continua acentuada. X, irmã, irmãs, tá? Paroxítona terminada em an. PS, fórceps e us, tá? Então, essas terminações aqui, você memorizando isso, você vai saber que são essas terminações, palavras com essas terminações que são acentuadas. Então, vejam aí exemplo de cada um. Vou ver que são 10, tá? O que está em azul. Vejam aí exemplo de cada um. Móvel ou móveis, tá? Vejam aí. Agora nós vamos ver as regras de paroxítonas chamadas em ditongo. Ditongo, o que é? Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, seguidas ou não de S. Vamos ver aqui? Então aqui a gente já viu que com essa terminação as paroxítonas são acentuadas e terminadas em ditongo também são acentuadas. Tá? Paroxítonas terminadas em ditongo. Olha aqui, ditongo, ágeis, essas 2 vogais são pronunciadas na mesma letra, então tem acento a paroxítona. História é uma paroxítona terminada em ditongo, é acentuada. Túneis, paroxítona terminada em ditongo, é acentuada. Mágoa, paroxítona terminada em ditongo, é acentuada. Jockey, paroxítona terminada em ditongo, é acentuada. Isso daqui a gente não pode reparar que a gente é um dígrafo, a gente não pronuncia o. Cerimônia, paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Lírio, ditongo acentuado. Escrever 6, ditongo acentuada. Ok? Então, regra geral, todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Agora, me respondam uma coisa. E por que herói é acentuado e heróico não é acentuado? Vamos ver isso agora? Vamos falar agora sobre as paroxítonas, que eram acentuadas e com as novas regras de acordo ortográfico perderam o acento. Os ditongos abertos, ei,
e oi das paroxítonas perderam o acento. Vejam aqui no quadro, vou até pegar, olha aqui. Boia, não tem acento. Antes tinha acento, ó. É uma paroxítona, tá? E ela tá no meio aqui, tá? Tá no meio da palavra aqui. Boia, mas é uma paroxítona. Heróico, ó, é uma paroxítona, ó, tá aqui na... Ó, a sílaba tônica está aqui, não é na última, na penúltima. É o ditom O e não tem acento. Perdeu o acento. Então, a regra, depois das normas, das regras ortográficas, né, de mudança, o que aconteceu? Perderam os ditongos abertos, E e O das paroxítonas, perderam o acento, tá? Continuando aqui a mesma coisa, ó, não tem acento, paranoia não tem acento, plateia, prestem atenção, não tem mais acento, são ditongos dentro da paroxítona que perderam o acento. E assembleia também, se vocês virem em igreja, aí Assembleia de Deus com acento, está errado, não mudaram lá. Então são palavras, são ditongos, tá? Ei e oi das paroxítonas que perderam o acento, não tem mais acento, tá? Agora, então, nós temos aí explicação de por que heróico não tem acento, ok? Heróico é uma paroxítona e não tem acento, e também ela é terminada em O, né, que não tem acento. Herói é terminado em acento, por quê? Nós não estamos falando aqui de paroxítona, aqui nós estamos falando de oxítona. E as oxítonas terminados em oi levam acento. Todas essas palavras aqui são paroxítonas, tá? Podem reparar que nenhuma delas é oxítona. Heróico, boy, jiboy, tudo paroxítona. E a regra, repito, a regra é que os ditongos E e oi das paroxítonas perderam o acento. Só que aqui não perde o acento porque não está dentro dessa regra, porque não é ditongo dentro de uma paroxítona. Isso daqui é uma oxítona. Então, observem bem a diferença entre heróico e herói. E por que um tem e outro não tem. E por que não tem mais acento essas palavras. Então, por exemplo, geleia e geleia, a geleia não tem mais acento. Porque, olha, é um ditongo da paroxítona, ditongo E dentro da paroxítona que não é mais acentuado, tá? Isso daqui não é, isso daqui é paroxítona, não é oxítona. Dentro da paroxítona não é mais acentuado esse ditongo, tá? Então não podemos confundir. Para variar, há uma exceção. A palavra destroyer vai levar acento, porque é uma paroxítona terminada em R, como vocês viram lá, lirão, a paroxítona terminada em R é acentuada, tá? Então, nesse caso, nós temos uma exceção. Espero que tenha ficado bem claro por que heróico não tem e herói tem, e geleia não tem mais, plateia não tem mais, assembleia não tem mais. Gostaram da aula? Deem um like, se inscrevam no meu canal e vamos lá, mais de 350 aulas. Garanto que a dúvida que você tem, você vai encontrar lá resposta.